Boa tarde, eu sou o professor André Ferreira e quero falar com vocês hoje a respeito de dois assuntos, né, aqui no contexto do curso de Cálculo 2. Um dos assuntos é sobre como que a gente, na verdade, o objetivo é encontrar a equação do plano tangente a uma superfície, né, uma superfície de nível, vamos pensar assim, de uma função de três variáveis, né. A gente já viu, já sabemos como encontrar o gráfico, a equação, né, do plano tangente ao gráfico de uma função, né, se você tem uma função f de duas variáveis, tem o gráfico dela em R3 e aí você consegue encontrar, né, digamos aqui, se você tem a função aqui f, né, de um domínio de R2, né, em R, então a equação do plano tangente, aqui no caso a equação do plano tangente ao gráfico da f, né, ao gráfico da f num ponto, digamos, AB, f de AB, a gente já sabe, né, que é z igual a f de AB mais fx de AB, a gente já viu, né, isso, x menos a, mais fy de AB, y menos b, aqui, né. A pergunta aqui agora é a seguinte, né, se a gente tem uma superfície aqui, ó, seja S dada por uma equação do tipo, digamos, g de x, y, z igual a k. Ou seja, é uma superfície de nível, né? Para algum nível k. K aqui é uma constante, tá? K, k constante. Tá? E a pergunta, né, que a gente quer responder é essa aqui, né? Qual a equação do plano tangente a S em um ponto, digamos aqui, né, A, B, C pertencente a S, né? Quer dizer, um ponto que satisfaz isso aqui, né? G de A, B, C igual a K, né? Ou seja, um ponto que está em cima dessa superfície. Então isso é uma interrogação, né? Uma pergunta. Qual que é a equação desse plano tangente, né? A gente pode argumentar isso aqui, pelo menos eu conheço duas formas, né, de fazer essa argumentação aqui. Uma seria, né, digamos assim, admitindo o fato que você sabe, ou admitindo que você saiba, né, que quando você pega uma curva em cima dessa superfície aqui e calcula a derivada de uma parametrização dessa curva, isso dá um vetor tangente à superfície, né, no ponto em questão, onde você está derivando essa parametrização de uma curva que está sobre a superfície, ou seja, uma curva que satisfaz essa equação. Então você pegaria aí equações paramétricas x de t, y de t e z de t e iria olhar para a composição dessa parametrização aí com essa g e ia calcular a derivada e usar a regra da cadeia e ia chegar à conclusão que o gradiente aqui dessa função é normal a esse vetor derivada que é tangente e, consequentemente, então ele seria normal a qualquer vetor tangente. É um jeito mais simples, assim, do ponto de vista operacional, de ver isso aqui, né? Mas você está partindo de uma hipótese que para a gente aqui teria que ser uma hipótese mais geométrica, porque eu não mostrei isso para vocês, né? De que a derivada de uma curva que está sobre uma superfície num determinado ponto é um vetor tangente, né, àquela superfície. Outra forma da gente ver isso é usando essa equação aqui. De qualquer forma, a gente vai ter que admitir uma coisa aqui, que é o seguinte, né? Aqui nesse contexto eu vou pedir para vocês admitirem isso de maneira meio intuitiva, mas formalmente, sobre as hipóteses adequadas, a gente tem
um teorema, que é o teorema da função implícita, que garante que essa função g aqui ela pode ser localmente vista como quer dizer, essa superfície localmente, ou seja, numa vizinhança desse ponto ABC aí, ela pode ser vista como o gráfico de uma função, tá? Então, isso tem a ver com o teorema da função implícita, o teorema da função implícita vai garantir justamente que eu consigo escrever essa variável z aqui como função das variáveis x e y, desde que eu peça que a derivada parcial de g com relação a z seja diferente de zero, né? Então, vamos fazer essas contas com essa suposição, né? Suponha que gz de AB, aqui no caso, seja diferente de zero, tá? Então, eu estou afirmando aqui para vocês que existe, mas é uma coisa meio intuitiva, né? Imagina, se essa g aqui é x² mais y² mais e ao quadrado. Quando você iguala isso a alguma constante positiva, dá uma esfera, né? Qualquer lugar da esfera ali, exceto onde a derivada com relação a g dá zero, né? Vamos pensar que qualquer parte da calota superior da esfera, você consegue escrever o ponto ali como sendo a variável z como sendo função das variáveis x e y. Como? Quando você pega na calota superior, z é igual a 1 a k menos a raiz quadrada de k menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Então você consegue escrever z como função de x e y, né? Então, de uma forma geral, esse teorema da função implícita vai garantir que sempre que essa hipótese é satisfeita, é possível fazer isso, né? E é meio intuitivo, porque você imagina uma superfície, quando você olha só para um pedacinho dela, você consegue definir aquele pedacinho como sendo o gráfico de uma função. Esse é um teorema bem importante da análise aí, mas a gente está fazendo um curso de cálculo 2 aqui, né? Então não é o objetivo ficar entrando nas minúcias da demonstração desse teorema aí, mas vamos admitir isso aqui, né? Então vai existir h, né, digamos aqui de xy, inclusive eu vou supor aqui também que g tem as derivadas parciais de primeira ordem contínuas, tá? Se eu suponho isso, consequentemente essa h aqui também vai ter as derivadas de primeira ordem contínuas. Isso é importante para, de certa forma, para a gente ter a diferenciabilidade dessas funções, né? A gente já sabe que se as derivadas parciais de uma função de primeira ordem, as derivadas parciais de primeira ordem são contínuas, então a função é diferenciável, né? Mas vamos para a questão mais operacional aqui para a gente enxergar como que vai ficar essa equação do plano tangente, né? Então sobre essas condições, vai existir essa h que tem as derivadas parciais e são contínuas também, né? Tal que, vamos chamar assim, h de xy igual a z, né? Tal que eu poderia escrever aqui numa vizinhança do ponto ABC, né? Mas eu vou escrever só assim, né? Tal que h de A, B é igual a C e g de x, y, h de xy é igual a k, né? Então eu estou dizendo justamente que h define a variável z, né, como uma função implicitamente, né? Quer dizer, eu estou dizendo justamente que g define implicitamente z como função de x e y, pelo menos perto ali do ponto AB, né? Ou seja, h define z como uma função de x e y em uma vizinhança de AB, digamos assim, né? Aqui esse termo uma vizinhança aqui para vocês pode não fazer muito sentido, mas eu estou querendo dizer assim, em uma bolinha uma bolinha pequena ali, né, que não seja muito grande, que contém o ponto AB. Então você está olhando para essa H com um domínio restrito aqui, né, a uma regiãozinha que não seja muito grande e contenha o ponto AB, uma região aberta aqui, digamos, né? Mas o importante é isso aqui, né, é que
Você imagina isso, né? Por exemplo, vamos pensar no caso da esfera, né? Imagina que G está definindo essa esfera aqui, né? Então, se você está num pontinho como esse aqui, ó, imagina sei lá, aqui é o seu x, y, z. Então, aqui seria o seu ponto AB, né? E se você pega, o que eu estou afirmando é o seguinte, se você pega uma regiãozinha aqui em torno do ponto AB, uma bolinha aqui, dentro dessa região aqui, ó, quando você olha para essa região, você vai ter só esse pedaço dessa superfície S aqui, né? E você consegue definir esse pedacinho da sua superfície S aqui que eu estou colocando tracejado como sendo o gráfico, o G dessa H aqui, né? Olhando para o domínio de H como sendo isso aqui, né? H de D em R aqui. Então é uma função real, cujo gráfico está em R3, né? Obviamente, porque é de duas variáveis, que é x e y aqui, né? E o que eu estou afirmando é justamente isso. Eu consigo, se eu não pegar um pedaço muito grande aqui, né? Eu consigo definir um pedaço dessa superfície como sendo gráfico de uma função. Agora eu só preciso de um pedaço dessa superfície para falar do plano tangente nesse ponto aqui. Eu não preciso da superfície como um todo, né? Porque plano tangente a gente sabe é uma coisa que depende só de uma vizinhança do ponto em questão. Então, já que eu consigo fazer isso, e eu estou apelando para a intuição de vocês, mas quem quiser ver isso com mais rigor, mais detalhe matemático aí, é só procurar no livro do Elon, que está nas referências do curso aí, por exemplo, de análise no RN, tem a demonstração desse teorema aí. Bom, então, vamos, como que é a equação desse plano tangente aqui, que eu desenhei, pensando nessa H que está definida em AB, né? A gente viu aqui em cima que é dado por isso aqui, é só trocar F por H, né? Isso implica que a equação do plano tangente, né? Vou colocar só assim, abreviado. EQ do plano é o quê? Z igual a... Eu vou colocar... É H de AB, mas a gente já viu ali que isso é C, né? Mais HX de AB, X menos A, mais HY de AB, Y menos B. Ora, tudo bem, né? Eu tenho isso aqui, né? Mas eu não sei quem é essa função H, né? Eu estou trabalhando com uma coisa meio que abstrata aqui, hipotética, né? De que existe um H que satisfaz isso. Não sei qual a cara dessa H. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou usar essa equação aqui, porque quem eu conheço aqui é a G, né? Vou usar essa equação para escrever essa minha função H, quer dizer, os elementos que aparecem aqui, né, da minha função H, que seriam, né, esses dois elementos aqui, que é a derivada com relação a x e com relação a y, as derivadas parciais, em função de g. E como que eu posso fazer isso quando eu olho para uma coisa desse tipo aqui? Eu tenho aqui essa g basicamente como uma composição, né, de, da g, né, com uma, digamos assim, uma função vetorial, né? Só que aqui, no caso, função vetorial de duas variáveis que chega em R2, né? E que está composta com essa g aqui, né? Quem seria essa função vetorial? R de xy igual a x, y, h de xy, né? Chega em R3, quero dizer, né? Então, basta eu aplicar a regra da cadeia. A gente sabe derivar esse tipo de coisa aqui e depois isolar essa derivada com relação a x e fazer a mesma coisa para encontrar a derivada com relação a y, tá bom? Então vamos fazer essa conta aqui, né? Então aqui, pela regra da cadeia, né? Pela regra da cadeia, que a gente já estudou aí anteriormente, quem não estudou, dê uma olhada nessa regra aí, para funções de duas variáveis aqui que a gente está fazendo, aplicando a regra, né? A gente vai ter o quê? Que gx, quer dizer, né? Eu vou reescrever o que está ali, né? Gx, h de xy igual a k
Isso aqui vai implicar o quê? Quando eu derivo dos dois lados com relação a x aqui, né? Eu vou ter, por um lado é zero, porque ele é uma constante, k é constante. Por outro, então derivando isso aqui dá zero, né? Por outro aqui vai dar a derivada da g com relação à primeira variável, x, né? Aplicado em... vamos fazer aqui já direto no ponto AB, né? Em A, B, C, né? Porque eu estou aplicando x igual a y igual a B, h de AB é C, né? Vezes a derivada da primeira variável com relação a x, que é 1, né? Vezes 1, mais gy de A, B, C, vezes a derivada da segunda variável, que é y, e é uma variável independente, né? Não depende de x, com relação a x vai dar zero aqui, né? Mais o gz aqui, né? No ABC, vezes a derivada da última coordenada aqui, da coordenada z aqui, né? Com relação a x, que é a derivada parcial da h com relação a x, né? Aplicado em AB aqui no caso, que é onde a gente está fazendo a conta, né? E fazendo a mesma conta com derivada com relação a y, né? Eu vou ter a derivada da g com relação... Oh, desculpa, pessoal. Deixa eu só corrigir uma coisa que eu escrevi errado aqui. Eu estava derivando com relação a x, né? Então aqui, ó, aparece em todos a derivada... Ah, não, tá certo, é isso mesmo, né? Voltando aqui. É isso mesmo, é tudo, eu me confundi aqui, estava certo, né? Derivada com relação a y, derivada com relação a z, tá certo. É a mesma coisa aqui, né? Então, a derivada com relação à primeira coordenada, gx, vezes, aplicada em a, b, c, né? Vezes zero aqui, porque é a derivada de x com relação a y, né? Mais a derivada com relação a y, ABC, vezes 1, porque é a derivada de y com relação a x, e aqui é a derivada de g com relação a z, ABC, vezes a derivada de h com relação a y agora, em AB. Então, esse termo aqui vai embora, né? E esse termo aqui também. Eu consigo isolar em ambos os casos aqui. No primeiro, eu consigo isolar o hx, né? A derivada de h parcial de h com relação a x em AB. E no segundo, eu consigo isolar a derivada de h com relação a y, né? Então, por um lado, a gente tem aqui que hx em AB é igual ao que? Passa esse termo para lá, né? E passa o g de z dividindo. Então, vai ser menos gx em a, b, c, dividido por g, z, a, b, c. E, analogamente, hy em AB é igual a menos gy, desculpa, em ABC dividido por gz em ABC. Então, o que eu posso fazer agora? Voltar aqui nessa equação e substituir tudo pelo que eu encontrei, né, no lugar de hx e hy. Então, vou ter tudo em função de g. Então, como é que vai ficar isso aqui? Z se implica que a equação é assim, né? Z igual a C menos gx em ABC, x menos a, dividido por gz aqui, né? Em ABC, menos gy em ABC, dividido por gz em ABC. Faltou o C aqui. Vezes y menos b. Né? Então, multiplicando dos dois lados aqui por... Aliás, passando primeiro esse C aqui para o lado de lá, né?
Então vai ficar z menos c, e multiplicando tudo por g, z, e veja que eu pude fazer essas contas justamente por causa daquela hipótese, né, que o g, z em ABC era diferente de zero, né, derivada com relação a z, parcial. E aí eu vou ter o que então? Né? Então eu vou primeiro passar o c para o lado de lá, multiplicar tudo por g, e depois eu posso passar esses outros termos que estão com sinal de menos para o lado de lá também. Vai ficar assim, ó, gx de a, b, c, x menos a, mais gy, abc, x menos b, mais gz de abc, né? Z menos c. Tudo isso igual a zero. Eu coloquei tudo de um lado só da equação. Então vejam, eu cheguei numa equação do plano tangente, né, tudo a uma superfície S, né, em função de G, né, que era o que eu tinha ali no começo. A superfície S é dada em função de G. E olha que você pode até reescrever isso aqui como um produto, né, gradiente de G em A, B, C, vezes o vetor x menos A, y menos B e z menos c. Né? Quando você escreve assim, fica até mais evidente, né, que esse vetor aqui, ó, que é o vetor gradiente da G, ele é normal a esse plano tangente, né? Porque esses pontos aqui são os pontos x, y, z são os pontos que estão no plano tangente. O plano passa pelo ponto A, B, C, né? Então, quando eu pego esse vetorzinho aqui, ó, isso aqui é um vetor dado da forma ponto por onde está passando, que é o ABC, né? Digamos, ponto P, e um ponto qualquer do plano. Né? Então, um ponto qualquer do plano menos o ponto P é justamente um vetor, digamos assim, em cima do plano. Então, quando eu olho para esse vetor em cima do plano e multiplico com o vetor gradiente, o que essa equação está me dizendo é que o vetor gradiente ele é normal ao plano tangente a essa superfície aqui, né? Então, sempre que você quer, na verdade, encontrar a equação do plano tangente a uma superfície em um determinado ponto, basta encontrar o gradiente. E se você encontrar o gradiente, automaticamente você tem esse plano tangente, porque a gente sabe que por causa dessas contas, né, que o vetor gradiente é um vetor normal ao plano. Né? Inclusive, aquilo que eu comentei no começo, você pode ver de trás para frente agora. Né? Se você fizer as contas agora, quer dizer, se você pega uma parametrização R aqui, R de T, uma curva em S. Né? Não vou entrar muito aqui nos detalhes técnicos, mas pega uma curva em S. Então, você sabe que G de R de T é igual a K, né? Porque S é definido é uma superfície de nível de G. Né? Então, quando você aplica a regra da cadeia aqui, ó, você tem que o gradiente da G, digamos nesse ponto ABC aí, né? ABC vezes R' de, digamos, zero, né? Vamos supor que esse R de T aqui passe em ABC no zero, né? Vamos supor isso aqui, né? Então, esse R' aqui, ó, quando eu faço essa conta aqui, eu posso dizer o quê? Eu já vi aqui que esse gradiente aqui ele é normal ao plano, né? Porque a equação do plano eu consegui definir ela dessa maneira aqui. Então, ele tem que ser normal ao plano. Se eu estou mostrando que esse R' multiplicado pelo vetor gradiente, ele está dando zero, então ele também é normal ao vetor gradiente. Ou seja, ele tem que estar no plano. Tem que ser um vetor tangente à superfície, aqui no caso. É um vetor que está no plano tangente, digamos assim. Então eu resolvi fazer o caminho inverso. Né? Ao invés de utilizar isso, né, eu estou mostrando isso. Né, que as derivadas de curvas, né, de parametrizações de curvas que estão sobre uma superfície, elas são são vetores do plano tangente. Né, ou são vetores tangentes à superfície. E isso aqui vai ser muito útil. Eu não vou fazer um exemplo disso, né? Sei lá, você pode fazer um exemplo simples aí. Por exemplo, sei lá, pega essa função aqui, ó. G de x, y, z igual a xz mais yz mais z ao quadrado, né? E a superfície S dada por isso aqui, ó. G de x, y, z igual a 1, né?
Se você fizer as contas aí, você vai ver que o plano tangente em 0,01 aí, como que você vai fazer essa conta? Calcular o gradiente da função, aplicar em 0,01, né, e multiplicar por esse vetorzinho aqui. X menos 0, y menos 0, z menos 1. Né? Você vai chegar aqui, a equação é isso daqui, ó. 2 igual a x mais y mais 2z. Faça isso como um exercício aí, tá? Eu vou deixar essa continha aí para vocês, esse exemplo aqui para vocês, como um exercício. É bem simples, né? Agora a gente já viu aqui de forma geral que isso funciona, né? Para achar a equação do plano, basta resolver isso daqui. Você já tem a G, né? Você tem um ponto, que é o ABC, aqui, que tem as coordenadas ABC. Então pronto, você tem a equação do plano. A outra coisa que a gente pode dizer aqui é o seguinte, já que esse aqui é o vetor normal, a gente tem também a equação da reta normal, né? Quem que seria então aqui a equação da reta normal? AS em ABC é qual então? É a reta que passa pelo ponto ABC e está na direção do vetor gradiente que a gente acabou de ver que é normal a superfície. Então, se eu quero uma reta normal, uma reta que está na direção do gradiente. Então, é só você definir assim, ó. Isso aqui é uma parametrização, né, da reta. Vai ser esse ponto ABC mais t vezes o gradiente de g ABC. Se você quiser escrever ela assim, vai ser A mais t gx, B mais t gy, C mais t gz. Né? Aqui eu não estou colocando, mas é em ABC. Né? Então é gx ABC, gy ABC, né? Analogamente nos outros aí. Né? Beleza? Então, também você pode encontrar aqui como. Se você quiser fazer nesse mesmo exemplo aqui, encontrar a reta tangente, é só isso. Você já calculou o gradiente, aplica no ponto 0,001, você vai ter o vetor diretor aqui dessa sua reta, que é esse aqui, né, que vai ser o gradiente aplicado em 0,01. E aí você tem a parametrização, uma parametrização possível, né, para essa reta. Tá? Então, eu vou no próximo vídeo falar sobre multiplicadores de Lagrange, que era o meu objetivo mesmo. Isso aqui é meio que uma introdução para que faça sentido o método ali para vocês, tá? Isso aqui já ajuda a gente a resolver algum problema, né? Que é responder aquela questão de qual que é o plano tangente. Mas aí eu vou parar o vídeo aqui agora e no próximo eu vou falar sobre multiplicadores de Lagrange com uma restrição, tá? E eu vou utilizar justamente essa ideia de que o vetor gradiente daquela equação que define a superfície de nível, né? da função que está envolvida naquela equação que define a superfície. Né? Que esse vetor gradiente ele é normal à superfície, né? Então eu vou usar isso para mostrar como que a gente pode, um método, né, que é o método dos multiplicadores de Lagrange, para poder encontrar candidatos aí a pontos de máximo e mínimo de uma determinada função, né, restrito a uma superfície, digamos, a essa superfície em questão. Aí, né. Isso também funciona para funções de duas variáveis, então nesse caso seria como encontrar máximos e mínimos de uma função de duas variáveis restrito a uma curva, por exemplo, uma curva no plano. Tá bom? Então, até o próximo vídeo e bons estudos.